Paz seja convosco, mais uma vez, louvamos a Deus, porque o Senhor nos desperta, o Senhor permite que nós estejamos na sua casa, buscando conhecimento e entendimento dEle. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster, dentro da pergunta 40 no dia de hoje, que diz assim: o que Deus revelou primeiramente ao homem para a regra de sua obediência. Então estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster com a série de perguntas em que há a meditação das ordenanças de Deus, do que Deus exige que nós façamos. Então, o que Deus primeiramente revelou-nos a nós como regra da sua obediência. A regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a sua lei moral. Então nós temos toda a história do povo de Israel, todo o crescimento, a formação daquele povo, e leis elas foram sendo implantadas e delegadas por Deus e também por homens. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, algumas leis deixaram de ter valia, mas algumas leis elas permanecem até hoje. Para muitas igrejas, as pessoas pensam que o Antigo Testamento ele é antigo e você tem que descartá-lo, e nós esquecemos que as leis morais de Deus estão embutidas naquele tempo. O que é a lei? E aí nós temos que entender que para que a gente possa obedecer algo, nós temos que entender o que nos é exigido. A primeira regra para você entender ou para você ser obediente é você ler as Escrituras. Se você não lê os textos sagrados, se você não se dedica na meditação dos textos sagrados, não tem como você saber. É como uma pessoa que inicia a dirigir sem conhecer placas, sem conhecer leis de trânsito, fatalmente ela vai incorrer num erro. Mas o que é essa lei, que é a lei de Deus? A lei é aquilo que obriga a consciência e impõe obrigação moral em todas as suas exigências. Então, um outro ensinamento importante é que Deus ele não pede nada, Ele ordena. O Senhor, nosso Deus, Ele é soberano. Ele não é um Deus de pedir coisas, Ele ordena coisas. Você pode cumprir ou não cumprir, e você vai viver de acordo com as consequências dos seus atos. É algo que eu tenho trazido bastante em relação ao contexto natural, em relação à alimentação, em relação ao tempo de sono, em relação à forma que você lida com exercícios físicos, em que esta conta ela chega. Você pode estar novo e achar que isso não faz diferença, mas conforme os anos vão se passando, você vai sentir essa diferença. A lei é aquilo que obriga a consciência. Por que a consciência? Porque quando se fala na lei de Deus, nós nos referimos exclusivamente àqueles homens que são filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo. O Espírito Santo, que conforme a Rosângela falou, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós lemos as Escrituras, nós ouvimos as Escrituras e aquilo vai nos constranger ou não, se nós somos filhos ou não. A lei é aquilo que obriga a consciência e impõe a obrigação moral. Para aqueles que são filhos, apesar de você ter a liberdade de dizer não e ser rebelde, aquilo te incomoda, você sabe que está errado. Todos os seres humanos, salvos ou não salvos, cristãos ou não cristãos, eles sabem o que é certo e o que é errado. Algo que veio desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Quando houve a queda do ser humano, todos os seres humanos sabem o que é certo e o que é errado. O cara que rouba, o cara que estupra, o cara que mata, o cara que faz isso, faz aquilo, aquele que separa, rouba, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que é errado você jogar um copo na rua. Nós sabemos que é errado você dar um troco errado para alguém. Nós fazemos, mas nós sabemos que há uma orientação e uma direção de Deus, porque nós temos dentro do nosso coração o discernimento do bem e do mal, que foi adquirido a partir do Jardim do Éden ao comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. No caso de Deus, nós temos isso como obrigação para toda a humanidade. Todos estão debaixo dessa orientação. Todos estão debaixo dessa exigência. Apenas aqueles que são filhos obedecem. Aqueles que não são filhos, eles podem até obedecer de uma forma humana, mas não obedecem no sentido de fazer algo para Deus.
E no caso da lei dos homens, dentro das limitações políticas, históricas e geográficas, porque nós temos tanto a lei de Deus, como nós temos a lei dos homens. A lei de Deus, ela é sobre todas as coisas. A lei de Deus, ela nos cobra, a lei de Deus faz com que nós andemos segundo os seus preceitos. E a lei dos homens, muitas vezes, elas são trazidas sobre as nossas vidas e elas não devem nem ser obedecidas. Porque o padrão maior são as leis de Deus. Como discernir isso? Apenas lendo. Apenas tendo conhecimento. E cada vez mais, dentro da sociedade em que nós vivemos, nós vamos ser levados a fazer coisas que as Escrituras nos condenam. Se as Escrituras nos condenam e você se submete àquilo, você está indo contra Deus, mesmo que o homem tenha aquela lei. Em contrapartida, também há leis que não ferem as leis de Deus e nós temos que ser obedientes. Quando nós vemos a pessoa de Cristo sendo cobrado de impostos, ele olha para Pedro e pergunta: Pedro, é lícito cobrar impostos daquele que é o dono, daquele que é o rei, daquele que é o principal? E ele fala não. E ele fala assim: mas para que se cumpra a lei dos homens, para que não haja escândalo no meio das pessoas, nós vamos pagar esse imposto. Então nós somos obrigados a seguir as leis dos homens e as leis de Deus, desde que as leis dos homens não firam a lei de Deus. E aí também há consequências, e vão haver cada vez mais consequências, conforme a humanidade vai caminhando, conforme essa bagunça ela vai sendo instaurada dentro do nosso contexto de sociedade, não só a nível de Brasil, mas também a nível de mundo. Em qualquer dos casos, seja no caso da lei de Deus, seja no caso da lei dos homens, a lei representa uma série de regras estabelecidas de forma autoritativa por um poder acima de todas as coisas a ele submetidas, a fim de ordenar, regular, direcionar o relacionamento das pessoas entre si e com esse poder estabelecido. Então vamos por partes. Em qualquer dos casos, lei de Deus e dos homens, representa uma série de regras estabelecidas de forma autoritativa. Ninguém te pergunta se você quer fazer, se você aceita fazer, se você concorda em fazer ou não. A lei ela vem de cima para baixo. No caso da lei de Deus, ele traz os ensinamentos, ele traz as ordenanças e ele fala: você tem que fazer isso. Na lei do homem, ele vai falar assim: olha, você tem que andar nessa via aqui 60 km por hora. Ó, você tem que fazer isso, você tem que votar, você tem que fazer... Tem uma série de leis. E essas leis, elas vêm de cima. Mas eu não acho que é importante. Eu acho que não vale a pena. A gente viu bastante isso dentro do contexto da eleição, da última eleição, em que as pessoas, elas se colocavam numa posição espiritual que era contra a lei dos homens e que a lei de Deus não falava nada. Então as pessoas elas tomaram algumas posturas e tiveram algumas consequências. Por exemplo, aquela invasão lá do Congresso, em que a gente sabe que tem algumas implicações políticas, tendo pessoas que foram infiltradas. Independente disso, o ato de você fazer a coisa na marra está errado. Tá? Quando a pessoa faz isso: ah, mas eu estava lá, a minha ideia não era essa. Não, mas você estava lá. Você não tinha que estar lá, mesmo que fosse numa condição normal. Ah, vou visitar. Não, aqui não pode entrar, aqui não pode fazer. Então nós temos que saber que as coisas existem como consequência. Então há um poder acima de todas as coisas a ele submetidas, a fim de ordenar. Nós na igreja, no corpo de Cristo, nós na sociedade, nós precisamos de ordenança, nós precisamos de direção. Nós precisamos que as coisas sejam normatizadas para que a gente não possa fazer o que a gente quer. Apesar que a cultura da sociedade hoje é meu corpo, minhas regras. Eu me defino, eu faço o que eu quero. Se eu me sinto bem em fazer isso, eu posso fazer. Se eu acho que eu posso ir lá e dar um bico no carro do Alice, eu posso fazer, porque aquilo está me fazendo bem. E as pessoas cada vez mais, elas estão querendo tirar a normatização das regras para fazer um estado de anarquia. Porque essa condição de eu fazer o que eu quero é um estado de anarquia. É o conceito do moral, que não tem a ver com a sexualidade, que eu já falei para vocês. O moral tem a ver com regras da sociedade que são diferentes na Alemanha, que são diferentes na Inglaterra, são diferentes na África. Se você for lá no interior da Amazônia, no meio dos índios, talvez as regras elas sejam diferentes.
E a gente tem que se adaptar e viver dentro daquelas regras, sempre pensando na condição da lei moral de Deus acima de tudo. Então essas leis, elas ordenam, regulam e direcionam o relacionamento entre pessoas. Então o meu direito, ele vai até onde começa o direito da Minísia. Eu não posso avançar. Se eu avanço esse direito, eu estou agredindo ela. Então eu não posso fazer isso. Então estabelece o relacionamento entre pessoas e há um poder estabelecido que vai reger isso e vai fazer. Se você fez errado, há uma punição, há uma regra para você seguir. Êxodo 16, 28. Pastor, Sim. Eles estão trocando, quando favorecem eles, não é mais preconceito, é privilégio. Eles nomeiam como privilégios. Quando algo vem favorecer o que eles querem. Não é eles, né? Isso sempre houve em toda a história da humanidade. Sempre o ser humano, ele utilizou dessa condição do poder para poder se beneficiar. Isso aí sempre. A gente vê na Constituição, por exemplo, das cidades. Cidades, não há o contexto de cidades, não há o contexto de propriedade privada, porque tudo é de Deus. E aí, quando se estabelece o conceito da propriedade privada, as pessoas elas começam a determinar normas que não estão nas Escrituras. Tá? Êxodo 16, 28. Luli? Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis verdades dos mandamentos dos meus? Tá? E a gente vê essa história em toda a história do povo de Israel e também na minha vida e na sua vida. Em que há normas, há regras e a gente decide quebrá-las. E nesse caso em especial, mais uma vez o povo de Israel se rebela contra a lei de Deus e Deus fala através de Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Existem consequências. Você vai continuar quebrando, que é a grande pegada da igreja. Você fala, traz o ensino e espera que as pessoas recebam esse entendimento e eles apliquem esse conhecimento. Então, o entendimento na escola é esse. Você entra lá, começa a aprender o ABC, você começa a aprender a adição, subtração. O professor espera que você aprenda aquilo para você receber um novo conhecimento. Nós, na igreja, temos um culto por semana. Um culto à noite. Nós temos a escola dominical e um culto à noite. Por que um culto à noite e não um culto todos os dias? Porque você tem que pegar aquele ensinamento, você tem que colocar na sua vida, você tem que aplicar na sua vida, para que você possa receber um novo ensinamento. Em qualquer dos casos, a lei representa uma série de regras estabelecidas de forma autoritativa. Desse modo, o cumprimento da lei não depende da capacidade. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho... Não depende da capacidade. A lei é determinada para as pessoas. Você tem que fazer isso. Tá? Então nós temos um culto matutino de escola bíblica dominical, uma vez por semana. E a gente fala vez após vez. Dia do domingo é dia de estar na casa do Senhor. Não é dia de estar na internet. É dia de estar aqui, presencialmente. Deus ele te dá toda uma condição para você poder estar na casa do Senhor. Se nós não sabemos administrar os nossos recursos, é outra coisa. Mas o Senhor nos dá condição. Seria estranho Deus ele exigir algo que Ele mesmo não dá condição da pessoa fazer. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu estou com sono. Ah, porque isso, porque aquilo. É interessante. Aquela tecla que eu bato todo domingo. É interessante que, para lazer, as pessoas não têm dificuldade de acordar. Ninguém fica com sono para ir numa festa, ninguém fica com sono para ir num evento, entendeu? Acorda-se cedo, tem toda a disposição, mas quando fala na casa do Senhor, a mínima dor de cabeça, a mínima mal-estar faz com que a pessoa... eu vou assistir pela internet porque me é mais conveniente. Então, o cumprimento da lei não depende da capacidade, da liberdade do conhecimento das pessoas. Há uma ordem e ela tem que ser cumprida. O cumprimento depende apenas da simples existência da lei e de um poder capaz de legislar e julgar os infratores. Então existe a lei, se existe uma lei e existe um poder que controla e rege, você tem que executar, você tem que fazer. Se você não faz, há punição. Então, se você comete qualquer delito dentro da área da direção, qualquer delito em qualquer hora,
Em qualquer hora, entendeu? Você tem uma punição, seja no momento que você comete, seja a posteriori. Deus trouxe o homem ao mundo como uma criatura moral. Nós temos o conhecimento moral, como eu já disse. Nós, como seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos ainda essa imagem, mesmo que bagunçada, de Deus em nós. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Deus trouxe o homem ao mundo como uma criatura moral. O animal não é uma criatura moral. O cachorro, ele tem sentimento. Não, o cachorro ele age por instinto. Ele não tem amor, ele não tem, é instinto. Quem recebeu isso é o ser humano. Pode até não usar, mas quem tem é o ser humano. Essa foi a razão do estabelecimento da lei. Mas todos os pactos estabelecidos em forma da lei ou obras vieram somente demonstrar a total incapacidade do homem para cumprir a lei de Deus. Poxa, Deus cria leis que nós não conseguimos cumprir. Deus exige de nós uma obediência que nós não conseguimos dar. E tudo isso tem um motivo. A figura de Cristo. Sempre o centro de todas as coisas é a figura de Cristo. Essa foi a razão do estabelecimento da lei. O cumprimento da lei não depende da capacidade, liberdade ou conhecimento das pessoas a ela submetidas, mas da simples existência da lei. Deus trouxe o homem ao mundo como uma criatura moral. Essa foi a razão do estabelecimento da lei. Mas todos os pactos estabelecidos em forma da lei, e aí a gente vê claramente lá em Josué, quando ele fala assim, olha, tem esse pacto, tem isso, não, nós vamos seguir. E Josué fala, vocês não vão seguir. Vocês vão querer fazer a vontade de vocês. Deus trouxe o homem ao mundo como uma criatura moral. Essa foi a razão do estabelecimento da lei, mas todos os pactos estabelecidos em forma da lei ou obras vieram somente demonstrar a total incapacidade do homem para cumprir a lei de Deus. Nós lutamos e não conseguimos. Mas Deus não quer que você cumpra, e sim que você tente cumprir. A condição da exigência de Deus é que nós tenhamos sempre lutando para fazer aquilo que é certo, mesmo que a gente não consiga. A motivação do nosso coração é aquela que vai definir se nós somos obedientes ou não, se somos agradáveis ou não. Os animais racionais, como cachorro, gato, galinha, eles agem por instinto, não há lei para eles. Se você falar assim, olha, a partir de hoje, cachorro, você vai ter que acordar 7 horas da manhã para você uivar, entendeu? Para a lua, para o sol, entendeu? Não. Por que o galo canta? Ele canta por instinto. Não é porque Deus deu uma lei para ele, você tem que fazer isso. Os animais irracionais agem por instinto. Eles não têm noção da moralidade, bondade ou maldade em seus atos. Então, quando um pitbull ele avança em cima de outro cachorro e pega ele no pescoço e joga, ele não está agindo porque ele tem discernimento, é o instinto dele. Ele, como um cachorro mais forte, ele avança no mais fraco para acabar com aquele cachorro, com aquele gato, o que quer que seja. Não é um cachorro mau. O instinto dele é aquele. Quando você pega cachorros e animais criados em laboratório, como o Doberman, por exemplo, é um cachorro que tem o instinto de matar. O cara já cruza o cachorro com o lobo porque o objetivo dele é que aquele cachorro mate. O Rottweiler, ele olha e fala assim, eu quero matar. O Pitbull, eu quero destruir, eu quero matar. É o instinto dele. Você pode até criá-lo dentro de uma outra condição e ele ser um pouco mais manso, mas o instinto dele é matar. Se ele puder morder a cabeça da criança, ele vai morder. Mas ele pode até aprender por instinto que aquilo não é certo. O cachorro, ele costuma fazer xixi num canto, não é porque ele é obediente. É porque quando ele era pequeno, ele foi ensinado a fazer 1 vez, 5 vezes, 10 vezes. Alguns dão um tapa, alguns dão um jornal, não sei o quê. Ele, por instinto, ele aprende aquilo. Eles não têm noção da moralidade, bondade, maldade em seus atos. Eles não conseguem imaginar a presença de um ser superior por meio das obras da natureza, mas agem por instinto ou necessidade. Então eles não conseguem entender a condição de que existe Deus, que existe uma lei humana. Tanto que está lá o cachorro preso lá numa grade, quando ele tem uma primeira oportunidade ele foge. Então, o nosso instinto é esse. Eu falei para vocês do instinto do porco. O porco, você cuida do porco, coloca o porco dentro de casa, passa perfume nele, tal. Quando tiver uma chuva e uma lama, ele vai correr, porque o instinto dele é esse. Então, nós como seres humanos, nós temos esse entendimento, esse conceito moral. Os animais, eles não têm. O estabelecimento da lei nunca visou a salvação.
Então, quando a gente vê a criação da lei, não é para que nós sejamos salvos, é para que nós possamos demonstrar que nós somos salvos. É aquilo que nós temos ensinado sempre. Os nossos bons atos, eles são atestação da nossa salvação. O estabelecimento da lei nunca visou a salvação, ou seja, eu, como ser humano, não posso decidir por Deus a menos que Ele graciosamente me alcance. Porque se assim não for, eu ando como se eu tivesse morto, eu ando como se fosse um animal. Muitas pessoas no mundo, apesar de não serem animais, nós, segundo a biologia, somos animais racionais. Segundo a lei de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos animais. Porque se assim o fôssemos, Deus também seria animal. Então nós somos seres racionais, criados em imagem e semelhança de Deus. Mas os animais não. Eles agem por instinto. O estabelecimento da lei nunca visou a salvação, pois no caso de Adão e Eva, eles não tinham pecado. Para que foi estabeleceu-se a lei? Por que Deus falou, olha, não pode comer do fruto do bem e do mal? Por que aquilo fez com que ele caísse da graça? Eles não tinham pecado. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, por intermédio da lei, eles vieram a conhecer o pecado, a praticá-lo e sofrer o castigo devido, além de propagar os efeitos danosos da queda a toda a humanidade. Então, não havia lei. Quando eles caem, a partir da lei a gente sabe que é errado. Não que o seu desconhecimento da lei não incorra sobre a sua vida a punição. Mas quando você conhece algo, quando você entende algo, quando você sabe de algo e mesmo assim você pratica aquela coisa, a punição sobre a sua vida é maior. Tanto que na lei do homem você tem a condição do culposo e o doloso. Então o culposo, eu faço algo sem a intenção de fazer. Se eu mato sem intenção. Se eu faço algo, eu faço sem intenção, não era o meu objetivo. Agora, quando a pessoa faz de uma forma dolosa, ela pensou, ela arquitetou, ela maquinou, o dano pode ter sido o mesmo, mas a culpabilidade da pessoa por parte da autoridade ela é sempre maior, porque eu sei o que eu estou fazendo. Tanto que, até os 18 anos da criança, a pessoa ela é considerada como incapaz. A partir dos 18 anos se entende que uma pessoa ela já tem consciência, entendimento e ela tem que responder pelos seus atos. Então a gente vê a condição da lei civil, que é um reflexo da lei moral de Deus. Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos 3, 20. Cadê a Ingrid e o Wallace? Eu sei que ela não veio. Falando um pouco atrasado e ela não ia lá dentro da armário e ela falou que não vinha, falei, não. Romanos 3, 19 e 20, Rô, por gentileza. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado perante Deus por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, pessoas que são religiosas, o diz para que se cale toda a boca, que todo mundo seja culpável perante Deus. Então a finalidade da lei é mostrar que todos nós somos culpados. É mostrar que nós temos uma dívida ou um débito diante de Deus que é impagável. A lei mostra aonde você está errado. É como um aluno que faz uma prova na escola e aquela prova tem o objetivo de decidir ou mostrar quanto do material que foi ensinado foi absorvido. E se define, olha, a nota de aprovação é 5, é 6, é 7. Se você não souber pelo menos 50% da matéria, você não tem como ser aprovado. Então o objetivo da prova é esse. Então ele vem dizendo o quê? Esta lei, ela vem trazendo para a gente a seguinte declaração: nós estamos abaixo da média. A nota de Deus não é 5. A nota de Deus não é 6 nem 7. A nota de Deus é 10. Se você cumprir todos os pontos da lei e deixar de cumprir um, você é culpado em todos.
Porque nós temos que sempre pensar na condição da figura de Deus como sendo aquele que é impactado pelo nosso pecado. Ele não se sente abalado por isso, mas a nossa ação é uma ação de mácula diante de Deus. Sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, que é o que vai acontecer no dia do juízo. Não vai ter como você se expressar e se defender diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. E aí a pergunta que sempre passa, que a gente já respondeu. Mas se eu não me justifico por causa das obras da lei, por que eu tenho que obedecer? Porque ele, como Senhor, ele manda que nós façamos. Ele ordena que a gente faça, orai sem cessar. A minha oração não muda o coração de Deus, mas Ele ordena que eu ore. Faça benécias para o próximo, ame o próximo como a mim mesmo. Poxa, mas eu amar o Pedro vai fazer alguma diferença diante de Deus para a salvação? Não. Mas se eu sou um filho de Deus, se eu sou um salvo, eu vou amar o Pedro como se eu amasse a mim mesmo. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei simplesmente mostra quão imundo você é, quão pecador você é. O princípio da lei é o mesmo eternamente, não muda. A palavra do Senhor ela continua a mesma, ela não vai gerar mudança e transformação. A perfeita obediência da lei. A lei serviu para mostrar a fragilidade e incompetência do homem, como nós já falamos. Então, qual a utilidade da lei? A finalidade da lei foi conduzir a história para uma nova aliança firmada na justiça de Cristo. Para quê? Nós temos a lei para mostrar que nós precisamos aceitar a Cristo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versos 24 e 25. De maneira que Não. Roberto. Gálatas capítulo 3, versos 24 e 25. 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é o aio? É como se fosse um corrimão. Você vai subir na escada para você não tropeçar, se segura no corrimão. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei, naturalmente, ela vai mostrar que você é incapaz e ela te conduz a uma coisa. Poxa, mas eu não consigo. Como é que eu faço? Que a figura depois de Atos dos Apóstolos, lá depois da descida do Espírito Santo, Pedro prega para aqueles homens, eles falam assim, poxa, nós somos condenados. E aí, o que nós fazemos? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não precisamos mais do corrimão. Não precisamos mais dessa lei. Eu não preciso que alguém me diga que é errado eu matar alguém. Não preciso que alguém me diga que é errado eu roubar alguém. Eu cobiçar alguma coisa. Eu sei que é, porque pela fé o Senhor ele me convence. A lei de Deus ela é universal, apesar dela... aqueles que tentam cumprir a lei são aqueles que são filhos, tá? A lei é para todos. A validade universal da lei de Deus provém da natureza do ser perfeito do Criador. Portanto, a lei é dada por Deus e é obrigatória por todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, independente da aceitação do conhecimento, independente de você conhece ou não conhece, se você sabe ler ou não sabe ler, se você ouviu ou não ouviu. Todos nós estamos debaixo desse peso, que é o peso da lei de Deus, em que Ele ordena, mas eu não conheço, mas eu não sei. É aquilo que eu já falei para vocês. Poxa, tô aqui a 80 por hora, o guarda da polícia rodoviária, ele me para e fala assim, poxa, espera um pouquinho, você estava a 100 por hora numa rodovia que era 80 por hora. Poxa, seu guarda, eu não sabia. Que pena que você não sabia. Você vai continuar sendo multado. Você tinha que saber. Poxa, mas eu fumei a vida inteira e agora eu desenvolvi um efizema pulmonar.
Eu não sabia, doutor. Ah, então está cancelado, você não está mais doente. Não, você vai ter o seu problema de doença do mesmo jeito. Deuteronômio 11:1. A lei dada por Deus é obrigatória para todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, independente da aceitação ou do conhecimento. Deuteronômio, capítulo 11, verso 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e de todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Se tivesse a possibilidade de você não fazer por falta de conhecimento, teria vírgula, mas se você não souber, não precisa. Não, ele está falando. Amarás, é uma ordenança, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Você tem que guardar, ponto. A tradição, a autoridade ou justiça proveniente de governos ou religiões não se sobrepõe em nenhuma hipótese à lei determinada da Escritura. Então, a lei do homem está aqui e a lei de Deus está aqui. Dentro da Igreja Católica Romana se fala assim, mas Maria, ela é intercessora. Não, está errado. Entendeu? Deus diz que quem é o intercessor? Cristo. Homens santos viveram durante toda a história da humanidade, mas eles continuam sendo submissos à palavra de Deus. Mas dentro da igreja, o que acontece? Você traz o entendimento de que o Papa, por exemplo, ele não peca, ele não erra. Então eu tenho direito a criar uma nova lei dizendo que Maria ela é equiparada. E não tem essa condição. Ela é bendita, ela é amada, ela é querida, é a mãe do nosso Senhor, mas era um ser humano que está morto como todos os seres humanos. A obediência do cristão às leis cíveis, militares, políticos, religiosas é sempre limitada pelos preceitos revelados na Escritura. Então, eu sou obrigado a fazer o que a lei do homem me diz quando é contrário à lei de Deus? Não. Atos capítulo 5, verso 29. (5:29). 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá? Eles estão numa situação de conflito, numa situação de dificuldade, e aí os caras exigem que eles sejam obedientes ao Sinédrio, aos fariseus, e eles falam: eu entendo vocês como líderes, eu entendo o que vocês estão falando, mas a palavra de Deus é sobre vocês. Então importa que eu obedeça a Deus e não a vocês. Eu obedeço a Deus em primeira instância. A lei moral obriga todos a lhe prestar obediência para sempre. Quanto tempo? É só às vezes? É só no domingo? Será que eu tenho que ser uma pessoa que ama o meu próximo apenas no domingo? Será que eu sei uma pessoa que tenho que me relacionar com Deus apenas no domingo? É só no domingo que eu tenho que prestar reverência ao Senhor? É só no domingo que eu tenho que tirar a Bíblia lá empoeirada da prateleira e ler? Será que é só no domingo que eu tenho que estar em reverência perante o Senhor? A lei moral de Deus obriga todos a lhe prestar obediência para sempre. É todo o tempo. Você não é só cristão só no dia do domingo. Você não é cristão apenas num evento religioso, mas você tem que ser muito mais cristão fora da igreja do que dentro da igreja. Como a nossa querida irmã me corrigiu, eclésia, entendeu? É a questão da Assembleia dos chamados para fora. Eu aprendo para aplicar. Qual a importância de você estar na escola e você aprender a adição e você não conseguir aplicar a adição? Qual a importância de você aprender a escrever o seu nome e você não conseguir assinar o seu nome? Então, tudo que nós aprendemos dentro do ambiente cristão, nós temos que colocar em prática. Isso tem que ser uma realidade para a gente todo o tempo. O cumprimento da lei de Deus não sobrepõe a liberdade do homem, mas a simples existência da lei. Então nós temos que entender que, apesar de a lei de Deus ela dever ser cumprida, eu posso me rebelar contra ela. Eu posso, sendo constrangido pelo Espírito, dizer não.
que é o que nós cristãos fazemos. Então, voltando ao dia do domingo, ao dia do Senhor, que é um dia da semana, o Senhor fala, o domingo é o meu dia. Não, mas nesse dia eu decidi que eu vou para a piscina. Nesse dia eu decidi que eu vou dormir. Nesse dia eu decidi que eu vou comemorar o aniversário, vou fazer... Não é seu. Como você pensaria e agiria se eu pegasse um bem seu, ou se você estivesse trabalhando para mim, eu decidisse que naquele dia eu não iria pagar o seu trabalho? Não iria pagar. Não, eu decidi que eu vou viajar com o seu dinheiro. Não, pastor, isso não é certo. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem. Elas tomam decisões de coisas que não são dela. Dízimos e ofertas, o dinheiro não é meu. Eu decido agir e usar aquele dinheiro para outra coisa. Ou decido não dar, não, pastor, porque esse mês está complicado. E quem disse para você que você tem a faculdade de fazer aquilo que você está querendo fazer? Eu vou dar esse valor aqui porque eu acho que isso aqui é suficiente. Não, Deus não está falando isso. Então nós nos rebelamos. Há uma liberdade inerente ao ser humano para se rebelar contra o Senhor. Nós temos essa tendência natural de queremos agir segundo o nosso coração e não segundo a vontade de Deus, que é muito clara. O Senhor, ele fala, entrega os seus dízimos e ofertas na casa do Senhor. E nós já falamos, de maneira individual, inclusive, como funciona o conceito. Mas pastor, eu tenho que comprar fralda, eu tenho que pagar o aluguel. Quem não está gerenciando os recursos de forma correta é você. E enquanto você continuar sendo rebelde, você vai continuar tendo as consequências da sua rebeldia. Nós temos uma liberdade, e nós temos usado essa liberdade de uma forma libertina. Porque há uma ordenança de Deus e nós, sabendo que estamos errados, continuamos agindo de maneira errada. A obediência do cristão às leis cíveis, militares, políticas ou religiosas é sempre limitada aos preceitos revelados na Escritura. A lei moral obriga todos a lhe prestar obediência sempre. O cumprimento da lei de Deus não sobrepõe a liberdade do homem. Não tem nada a ver com livre-arbítrio. Tem a ver com a minha liberdade de ser rebelde conforme as leis de Deus. Essa simples existência da lei, ela não nos obriga a fazer nada. Há ordenança e há consequências. Cristo não desfaz a lei. As pessoas olhavam para Cristo pegando e falavam assim, você está vindo aqui, não é para cumprir a lei, você está querendo mudar a lei. Olha, você está mudando os costumes de Moisés. Ele fala, não, eu não vim para quebrar a lei, eu vim para cumprir a lei, mas cumprir a lei de uma forma correta. De uma forma correta. Cristo não desfaz a lei, antes ele cumpre de forma perfeita toda a lei moral em lugar dos filhos de Deus, porque eu e você não conseguimos. Então ele, em obediência, ele cobre, ele cumpre a lei de Deus, porque tinha que haver de ser pago o preço diante de Deus, uma coisa que eu e você não conseguimos. Mateus capítulo 5, verso 18. Mateus 5, 18? Sim. Vai tentar a musiquinha com o Carlos. Porque, Não julga. Fale, Carlos. porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum É isso aí. e um tio jamais passará a lei até que tudo se cumpra. Então o que Deus está falando aí, através da figura de Cristo, é tudo vai ter que ser falado, vai ter que ser cumprido. As leis civis e cerimoniais. As leis cerimoniais e civis do Antigo Testamento foram ordenadas por Deus, mas tiveram utilidade somente no período de Moisés até Cristo. No Novo Testamento, as leis foram abolidas, porém a lei moral permanece eternamente. Então não há necessidade de você ter uma veste especial para você ir para a igreja. Não há necessidade de você passar por mim para você poder chegar a Deus como era no Antigo Testamento. Você não precisa trazer um sacrifício. Você não precisa trazer o seu dízimo e a sua oferta. Você não precisa prestar um serviço na igreja para que você possa ter acesso a Deus. O acesso, ele é permanente e criado por Cristo.
Então, o que era de ordenanças civis, o que era de ordenanças cerimoniais, no Antigo Testamento caiu por terra. Quando Cristo morre, acaba a necessidade do sacrifício. O que é a lei moral? A lei moral são os 10 mandamentos, em regra. Embora os cristãos não estejam debaixo da lei para serem por ela justificados ou condenados, ela serve de forma obrigatória como regra de vida e manifesta a vontade de Deus e as obrigações para com Ele. Então o Senhor, Ele mantém os 10 mandamentos. Então eu continuo não podendo matar as pessoas. Eu continuo não podendo roubar as pessoas. Eu não continuo não podendo falar uma mentira do Gabriel, entendeu? Eu não posso falar um falso testemunho para as pessoas. Eu não posso cobiçar aquilo que não é meu. Eu tenho que adorar a Deus sobre todas as coisas. Então essas leis, elas continuam válidas. E a lei moral, ela é resumida por Deus no Novo Testamento em 2 grandes mandamentos. Então haviam 10 mandamentos. Você pode até não saber quais são os 10 mandamentos, mas você tem que saber o resumo dos 10 mandamentos. Mateus 22, 37 a 39. Mateus 22, Pedro? Mateus 22, 37, 38 e 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Beleza. Então Deus coloca, através de Jesus, que o resumo de tudo é você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Eu não tenho como demonstrar o meu amor a Deus se eu não amo o próximo, se eu não cuido do meu próximo, se eu não alimento o meu próximo, se eu não dou carinho para o meu próximo. Ah, mas eu sou religioso. Não, aí você é religioso. Eu estou na igreja, eu cumpro as ordenanças, cumpro os mandamentos, mas eu não demonstro meu amor ao próximo. Você cumpre um, mas não cumpre o outro, ou seja, você não cumpriu nenhum. O cumprimento da lei em Cristo. A redenção foi realizada pelo Verbo encarnado, Cristo, que através de uma vida de obediência perfeita cumpriu todas as exigências da lei que seriam devidas pelo povo. Então haviam as leis do Senhor, em que eu e você não conseguimos cumprir. Jesus, como o Verbo encarnado, ele vem e fala: você não consegue, eu consigo. E eu vou fazer para você. Então, diante de Deus, apesar de você ser uma pessoa falha, apesar de você ser uma pessoa pecadora, apesar de você não cumprir os mandamentos, Cristo, ele cumpriu por você. A dívida que havia no meu nome nas Casas Bahia foi paga pela Luísa. A dívida que havia lá no Serasa, o Pedro pagou. Então não adianta a pessoa querer vir cobrar a mim, porque a minha dívida ela já foi paga. Então o cumprimento da lei ela foi observado através do sacrifício de Cristo. Dessa forma, Cristo cumpriu rigorosamente toda a lei em lugar daqueles que eram destinados à salvação. Toda a humanidade. Um grupo de pessoas eleitas que também não conseguem cumprir, Deus alcança através do seu sacrifício. Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses 2, 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de Cristo. Ele se humilhou. Ele não foi humilhado, ele se humilhou. Ele se tornou obediente. Não foi obrigado que ele fizesse. E ele fez isso até a morte e cruz. Porque foi o preço exigido por Deus Pai para a minha salvação e pela sua salvação. Isso não significa que a lei moral perdeu a validade. Pô, mas Cristo já fez. A lei moral, ela continua válida. Continua sendo exigida que nós continuamos fazendo. Mas não é só os 2 mandamentos, nós temos que cumprir os 10. Mas através dos 2, eu não vou roubar o meu próximo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, como que eu vou dizer que eu amo o Carlos? Como é que eu vou dizer que eu amo o Roberto se eu minto a respeito dele?
Então, os 2 mandamentos que fazem um resumo dos 10 mandamentos, eles fazem com que o nome de Deus seja glorificado e a palavra de Deus se cumpra. O cristão deve colocar essa lei moral como uma norma de vida. Eu vou viver assim. Da mesma maneira que você define, eu vou para a academia 3 vezes por semana, eu vou acordar a tal horário, eu vou fazer isso, fazer aquilo, você tem que falar assim, eu vou cumprir a lei moral de Deus. E quando você observar na sua vida que algo está errado diante da lei moral de Deus, você tem que fazer o quê? Se arrepender, mudar o seu comportamento e agir de forma correta. O cristão deve colocar essa lei moral como uma norma de vida, impossível na sua perfeição, mas algo que deve ser procurada, buscada com sinceridade. Eu não consigo, mas eu vou lutar para conseguir. Mesmo que eu não consiga, eu vou continuar tentando. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome por mais esta pergunta. Queremos pedir que o Senhor, Pai querido, nos oriente e nos guie. Que nós possamos ser convencidos e convertidos nas nossas lutas e dificuldades. Que nós possamos, Pai querido, ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.